Pessoal, ok, boa noite. Nós começamos aqui a nossa gravação. Vamos falar aqui desse último tópico do texto do Cortella. Nós já vimos lá como que ele demonstra que, em meio à evolução natural da espécie ou daquelas espécies, né, que vão desaguar no Homo sapiens, em determinado momento, essa seleção passa a ter uma intervenção da própria atividade humana, de tal modo que ela se torna uma seleção artificial. Né? E, bom, nós chegamos aqui naquilo que ele chama de meio ambiente humano, a cultura. Né? A cultura, ela é um produto da atividade humana, assim como a atividade humana e o próprio humano é o resultado daquilo que se forma em meio à cultura. E é bom lembrar isso, porque um pouquinho para frente nós vamos fazer aí uma crítica ao Cortella justamente a respeito disso. Vamos lá dar uma olhadinha no texto, então. Ele diz: somos, como já dito, um ser não especializado na origem e, portanto, incompatível com a adaptação à natureza. Isso é interessante, não é? Sublinhar, vamos lá. A natureza, portanto, não está aí dada a nós, não é? Nós não podemos viver daquilo que a natureza fornece a nós, ainda que aquelas primeiras ou mais primitivas formas de sociabilidade fossem marcadas por um caráter, digamos assim, coletor, né? Você ainda não desenvolve. A agricultura não se fixa no território, né? Portanto, você tem nomadismo, né? Em busca, né, de alimento, né? Onde quer que ele esteja. A caça também, né? Enfim, em última instância, adaptar-se para nós, adaptar-se é morrer. Estar adaptado significa estar acomodado, circunscrito a uma determinada situação, recluso em uma posição específica. Adaptar-se é, sobretudo, conformar-se, acatar a forma, ou seja, submeter-se, mais ou menos, né? Se a gente pegar, assim, por exemplo, um povo como o esquimó, né? O esquimó, ele é tão adaptado àquele ambiente em que ele vive, né? Assim como uma tribo, né? Uma tribo indígena está, de algum modo, adequada ao ambiente onde ela vive, ao território onde ela, né, enterra seus mortos, etc. e tal, né? De tal modo que aquele território, aquela terra, não só pertence à tribo, aos membros da tribo, como eles pertencem à terra. E é curioso, porque isso aí, essa sensação de pertencer à terra, é uma coisa que você vê ao longo da história humana praticamente inteira, né? No feudalismo, na Idade Média, se quiser assim, você tem uma nobreza cujos títulos, né, duque de não sei da onde, conde de não sei da onde, mostra imediatamente a ligação do nobre à terra, né? Ele é de onde? É daquele lugar, né? Na antiguidade, a mesma coisa, né? Você não tem ali algo assim como um sobrenome, né? A família, na verdade, começa com a tribo, a fratria, né? E vai se desenvolvendo à medida em que cresce e se torna uma cidade, né? Então você tem um fulano que é de Mileto, o outro que é
de Atenas, de Esparta, de não sei da onde. Né? O que identifica o indivíduo é a terra, é o lugar. Portanto, essa coisa da adaptação ao ambiente é óbvio, ela muda. Né? Nós não somos naturalmente adequados, adaptados a lugar nenhum, mas à medida em que nos fixamos no território e desenvolvemos toda uma cultura a partir do que encontramos ali, né? Temos aí uma espécie de conformação. Né? Isso não significa morrer, pelo contrário, né? Significa algo que é vital para aquele grupo, né? E que tem tudo a ver com a cultura desse grupo. Né? Os gregos, aliás, né? O que é interessante, o que faz com que os gregos se tornem, digamos assim, cosmopolitas já na antiguidade, é justamente a pobreza do solo da Grécia, né? Que torna essa população naturalmente mercadora, né? Quer dizer, ela se lança ao mar e ao contato com todas aquelas outras civilizações próximas ao Mediterrâneo e muito além, né, do Mediterrâneo, para trocar azeite e vinho, né, que era praticamente os produtos, digamos assim, top da cultura grega. Né? A cultura que também é o cultivo, né, o cultivo que determina o que é o ser, né, desse grupo. Né? Ser grego não é o mesmo que ser egípcio. Né? E isso é interessante, porque na medida em que não há ainda uma integração entre todos os povos, entre todas as culturas, você tem um estranhamento entre eles. E isso você encontra praticamente em todos os casos. Né? Os gregos sempre entenderam que o não grego é o bárbaro. Né? Os romanos vão falar a mesma coisa, inclusive eles vão importar a cultura grega, deuses gregos, a linguagem grega, o termo bárbaro também, para dizer todos aqueles que são não romanos. Né? É óbvio que todo povo tem a si mesmo, né, como referência. Né? Aliás, isso é uma coisa que os etnologistas, os antropólogos, deviam se lembrar na hora de criticar etnocentrismo. Né? O etnocentrismo é natural. Né? Essa crítica do etnocentrismo, inclusive, é etnocêntrica em um certo sentido. Né? Ela surge na França. Né? É curioso como toda a crítica que hoje, né, se identifica por aí como sendo de esquerda, esse negócio pós-estruturalista ou pós-moderno, né? Você faz a crítica do etnocentrismo, você faz a crítica do eurocentrismo, você faz a crítica do machismo, você faz uma série de críticas que, em parte, são necessárias mesmo, né? Mas o pessoal, por vezes, se esquece que essa crítica tem um lugar de origem. Né? Ela é eurocêntrica, ela é etnocêntrica e uma série de outras coisas, enfim, que convém lembrar. Mas vamos lá. Né? Isso aí não é o defeito, né, principal aqui do texto do Cortella. O que vem por aí é que vai fazer realmente o bicho pegar. Ele diz: temos que enfrentar a realidade natural, lutar contra ela, romper a adaptação. E isso não é uma questão de gosto ou vontade. Essa luta não se situa no campo da liberdade, mas no da necessidade. Quer dizer, é preciso transformar a natureza em bens que possam atender às nossas necessidades, porque nossas necessidades, inclusive, vão se desenvolvendo
à medida em que satisfazemos aquelas que são mais básicas, né? E à medida em que desenvolvemos novas necessidades, elas se tornam cada vez menos, digamos assim, passíveis de serem satisfeitas pelo que a natureza nos oferece, né? A bem da verdade, o que a natureza nos oferece que seja capaz de imediatamente satisfazer qualquer necessidade nossa são coisas muito primárias, né? Quer dizer, você pode sair por aí coletando maçã ou laranja, né? Mas você não coleta pão, né? Você pode encontrar água para beber, beleza. Mas você não vai encontrar, né, um espremedor sei lá, de limão. Né? Você não vai encontrar nada ali disponível para que você tempere qualquer coisa. Aliás, temperar alimentos, né, é uma coisa que, né, pressupõe um desenvolvimento cultural enorme. Vamos lá. Então, isso aqui é interessante. E, aliás, está no Gênesis, né? Isso eu acho bastante interessante, porque quando Adão e Eva se percebem nus, ou seja, deixam de ser seres naturais, animais, né? Se tornam seres humanos, vem a maldição, né? Eles não podem mais viver do que a natureza dispõe a eles, eles têm que trabalhar a natureza, né? Então, enfrentar a realidade é uma necessidade humana, na medida em que essa realidade é não só indiferente a nós, como, de certa forma, não só alheia também, mas, em grande parte, ela é hostil a nós, né? Conquista paulatina na história à medida em que vencemos a necessidade. Isso aqui significa que liberdade não é se livrar, né, de alguma coisa. Liberdade é mais uma ampliação de um potencial, né, de transformação. Ou seja, né, você vai alargando o campo da intervenção possível, né, na realidade, né? É isso que é se tornar livre, é se tornar cada vez mais capaz de transformar a natureza e satisfazer suas necessidades, não só as mais elementares, como também as mais novas. Pessoal, vocês conseguem ver o texto? Vocês conseguem ver que eu estou aqui sublinhando o texto, etc.? Consegue sim, professor. Joia. Então, lutamos com a natureza e a natureza luta conosco. Interferimos nela e ela em nós. Ou seja, né, por que o conhecimento? Não nos lançamos à tarefa, né, de produzir ciência por hobby, nem por amor ao conhecimento, essa bobagem aí que inventaram para dizer que filosofia é isso. Filosofia não é amor à sabedoria. Filosofia é familiaridade com o saber, que é exatamente isso que nós vamos ampliando à medida em que desvelamos mais e mais as coisas, conhecemos mais e mais as coisas, também conhecemos aquilo que ainda há para conhecer, né? Ok. Nós fazemos isso por necessidade, né? Nós temos que transformar a natureza. Nós não estamos aqui nessa tarefa árdua, demorada, né? Sofrida, chata, etc., né? Por outra coisa. Né? Não há nenhuma erudição por erudição, aqui não há nenhum tipo de academicismo, né, trivial ou percebem? Isso aqui não é um luxo. É uma relação, diz ele lá, de reciprocidade. Não é bem uma reciprocidade, mas, enfim, conceituamos a qual chamamos de contradição,
e ele vai dizer que a contradição é uma contrariedade que se interrelacionam, são polos opostos, né, que transitam cada um do seu lado e vai se enredando, né, e é o que ele diz, se interpenetram conflituosamente, vai se elaborando a partir desse trânsito de determinações que se negam umas às outras, vai se constituindo, né, aquilo que é a coisa, aquilo que é o homem, aquilo, o ambiente do homem, etc. Ele diz lá, então, contradição entre homem e natureza. Nós poderíamos aqui dizer que essa é uma contradição entre isso é uma contradição entre sujeito de um lado, um objeto do outro. O sujeito do conhecimento, que conhece o objeto, ele também é um sujeito que lida com o objeto na medida em que o objeto, antes de tudo, já está, de algum modo, lidando com o sujeito. Ou seja, nós não partimos para cima da natureza porque queremos comer a natureza, mas também porque a natureza está comendo a gente, ou pelo menos ali em meio à natureza, sem dúvida, há, digamos assim, um interesse natural em nos transformar em alimento, assim como tudo na natureza, né, vira alimento para alguma coisa, uma outra coisa. Né? Ah, mas a pedra vira alimento? Vira. Né? Se uma estrela vira alimento, né, para um buraco negro, ou outra estrela numa galáxia e por aí vai, né? Então, beleza, tudo vira. A natureza, ela ao mesmo tempo que é um jorro, né, profícuo de coisas novas e objetos, espécies, vida, matéria, etc., ela também é um movimento de autofagia. Ela está se comendo, é um banquete, né, em que não para de chegar comida e não para dessa comida virar, acabar no estômago de algo ou alguém. E nós estamos aí, em meio a ela, e é preciso habitar a natureza, é preciso, de algum modo, transformar essa natureza em algo familiar, né? Em algo habitável, em habitat humano, em mundo. Né? E aí é que está o conflito. O conflito também tem a ver com o fato de que nós não fazemos as coisas de forma aleatória. Como ele vai dizer aqui embaixo, olha só. Qual é, porém, a ferramenta para enfrentarmos a realidade? A tentação inicial seria dizer a racionalidade como... Quem que falou mesmo? Aristóteles, lá no comecinho do texto. O homem é um animal racional. No entanto, e aí a crítica ao Aristóteles, evidentemente não basta pensar para que as coisas aconteçam, é preciso agir. Portanto, é preciso mais do que uma categoria da consciência, a razão, não é? É preciso lançar todo o sujeito e a sua própria objetividade, o seu corpo, não é? Nessa tarefa de não só enfrentar a realidade, mas se constituir enquanto ser. Né? O que é o ser humano? É o que nós estamos para descobrir aqui. Nossa relação de interferência no mundo se dá por meio da ação, mas não uma ação qualquer, pois os animais também têm ação. Nossa ação, porque altera o mundo, é ação transformadora. Todavia, alguns animais também transformam o ambiente. Sei lá, um João de Barro, uma abelha, por aí vai. O que nos diferencia, de fato, é que só nós, o animal humano, é capaz de, e eis aqui, né, ação transformadora
consciente, ou seja, e eu quero agora destacar isso aqui, não só com um mero sublinhado, mas esse termo merece um negrito, um agir intencional, né? E não apenas, peraí, vamos lá, apenas uma pinóia, né? Isso aqui, como é que faz aquele riscado no meio? Alguém sabe me dizer? Deixa eu ver se eu encontro. Talvez aqui inserir texto, objeto, caixa, não é nada disso. Símbolo também não é. Forma, ícone, não. Devia estar por aqui, ó. Achei. Tira esse apenas, né, gente? Ele está aí dizendo, nós não apenas agimos por meio de instinto, mas nós não agimos por meio de instinto. Reflexo condicionado, sim, né? Mas isso também não é instinto. Instinto não tem nada a ver com a ação, né? Instinto não passa pela mediação da consciência, né? Até o reflexo condicionado passa por meio da consciência, ainda que ele seja um reflexo, né? Mas ele é condicionado por meio de um trabalho, e esse trabalho é consciente, né? Em busca de uma mudança, blá, blá, blá. Pessoal, perceba o seguinte, a intenção, a ação humana que transforma não só o ambiente, mas a nós também, e que nos constitui, ela, naturalmente, pertence à subjetividade, né? A subjetividade, ela não é material, né? Subjetividade é um processo, né, imaterial que ocorre por cima do funcionamento de um determinado objeto, que é o cérebro, que por sua vez também funciona graças a um corpo, e que também determinado por uma outra objetividade, que é o ambiente humano, né? Basta pensar o seguinte, a linguagem é produto da sociedade, né? Se a linguagem é produto da sociedade e não há humano, não há um cérebro, não há pensamento sem linguagem, portanto, nós temos que o eu, ou se quiser assim, o sujeito, é um produto da sociedade, assim como aquilo que está lá no cérebro, né? O cérebro, não apenas o cérebro produz a subjetividade, a mente, o eu, mas a sociedade produz isso também. Inclusive, produz o cérebro tal como o cérebro é hoje. O cérebro e tudo mais em nós não é simples natureza. Nós somos o efeito de uma ação que se dá numa interação. Nós somos também o resultado de todo esse processo ao longo do tempo. E à medida em que esse processo muda ao longo do tempo, nós não temos um determinismo mecânico, tal como na natureza, nós temos algo inédito surgindo o tempo todo, vamos chamar isso de história, né? Portanto, o que é o ser humano? O resultado de uma interação social e histórica entre os indivíduos. E isso tudo se encontra nisso aqui, ó, que a gente sublinhou, né? A intenção. O que é a intenção? É você dar fim, finalidade ao que você faz. Qualquer coisa que você faça, você pensa antes de fazer, ainda que pense besteira, ainda que faça bobagem, não é? Ainda que você vê que o que você fez não ficou legal, não é? Aí, inclusive isso, não é? O erro, né? O fracasso é importante, porque te mostra que não é por aí que você deve fazer. Então, nós melhoramos a nossa ação, não é?
à medida em que essa exteriorização daquilo que era apenas uma ideia, um plano, uma intenção, né, no objeto, e que embrenha o objeto de subjetividade, né, aquele objeto que até então era só matéria natural, agora é uma matéria embrenhada de humanidade, né? É um bem de consumo humano. Na medida em que nós fazemos isso, né, nós humanizamos a natureza, nós desenvolvemos essa objetividade, e essa objetividade retroage sobre nós, né? Portanto, nós somos também uma objetividade embrenhada de subjetividade em constante melhoramento. É óbvio, isso também depende da história, depende do momento histórico, né? Todo mundo é capaz de perceber que a história nem sempre caminha para frente, por vezes ela dá marcha ré, né? Basta ver o que foi o século XX e o que está sendo isso que surgiu do século XX, né? Lá para trás, a gente, não há muito tempo, vamos dizer aí que em meados do século XIX a gente pegou um caminho errado, né? E já vimos que deu num beco sem saída. Por que, afinal de contas, nós estamos vendo todas essas coisas? Isso aqui é erudição? Não. É porque é preciso que a gente faça alguma coisa disso que foi feito de nós e que nós estamos aí reproduzindo, que é, né, esse restolho do século XX, do século XXI. Esse meio ambiente humano que anda um bocado desumano. E, gente, vamos continuar. Essa ação transformadora consciente é exclusiva do ser humano e a chamamos trabalho, etc. É consequência da ação intencional, guardem isso, hein? Que tem por finalidade mudar a realidade de modo a adequá-la às nossas carências, né? Então nós partimos da carência, daquilo que é necessário a nós, e essa nossa necessidade, nossa carência também se desenvolve, de tal modo que percebam, aquilo que nos falta, aquilo de que carecemos, essa nossa pobreza, né, é um indício de nossa riqueza humana. Quanto maior nossa carência, mais somos, né, isso é um indício de quão, né, longe desenvolvemos essa nossa capacidade de mudar a natureza, essa nossa força produtiva, se quisesse. Se o trabalho é um instrumento, qual o nome do efeito de sua realização? Nós chamamos de cultura. Até aí, isso aí não... Enfim, nós humanos, agora aqui, gente, é que está o que eu queria chamar a atenção. Nós humanos somos igualmente um produto cultural. Não há humano fora da cultura, pois ela é nosso ambiente, nela somos formados com valores, crenças, regras, objetos, conhecimentos e historicamente determinados com as condições e concepções da época, blá, blá, blá. Aí ele vai dizer, em suma, o homem não nasce humano, e sim torna-se humano na vida social e histórica, no interior da cultura. O que vocês acham disso aí? Alguém quer chutar aí alguma coisa? Isso lembra Beauvoir, que era esposa de Jean-Paul Sartre, que dizia no livro dela, não se nasce mulher, mas torna-se mulher no interior de uma
construção pessoal, etc. Né? A Simone era militante feminista, de um feminismo, né? Não exatamente esse que tem aí hoje, é uma geração anterior. Enfim, o Sartre dizia isso, o homem não nasce humano e sim torna-se humano na vida social. Só que ele dizia com outros termos. Ele dizia a existência do indivíduo, né, é superior ele é aquilo que nós procurávamos lá no comecinho do texto, né? Qual é a natureza? Qual é a essência humana? Então Sartre dizia, né? Antes você vive e então você se torna aquilo que você é, ser humano. Ninguém acha isso aí polêmico, não? Isso é uma meia-verdade, né? De fato, como nós estamos vendo aí, nós nos tornamos aquilo que somos no interior do ambiente humano. Ou seja, é preciso antes que sejamos seres que estão ali vivendo no interior da cultura, para que a gente, ao longo do tempo, vá se formando, né? Aquele que somos. No entanto, a gente poderia colocar a questão, beleza, e o que nós somos antes disso? O que nós somos? O homem não nasce humano, então o que ele é quando ele nasce? Ele é um animal? Que tipo de animal? Porque, ó, o gato é um animal, mas ele é um animal gato, felino, né? O cachorro é um animal cachorro, né? E nós somos um animal o quê? Um animal humano? Mas nós não nascemos humanos. Então, o que nós somos? Dizer que somos animais não responde nada, né? Então, o que nós somos? Isso aí mostra que o Sartre e o Cortella, que comprou o peixe do Sartre, dizem uma meia-verdade, né? É preciso admitir o seguinte: tanto isso aqui é correto quanto o contrário. É preciso admitir que sim, nós nascemos humanos, sim. E veja, nós não estamos falando aqui de embrião, feto, a questão do aborto, não. Tá? O que nós somos enquanto não nascemos, etc. Não é essa a nossa questão. Tá? Nossa questão aqui é a seguinte: enquanto nós estamos sendo produzidos, digamos assim, na barriga da mãe, e que diz aí o Cortella que não somos humanos, ora, a cultura está intervindo sobre nós. Ela já é nosso meio ambiente. O sangue que chega a nós por meio do cordão umbilical, o sangue de nossa mãe, é pura cultura, é pura essência humana. Nós não somos um punhado de células ali simplesmente naturais, né? Ainda que, enquanto um punhado de células, sejamos mais natureza do que qualquer outra coisa, né? Mas a partir do momento em que nós vamos nos desenvolvendo, nutrindo e crescendo na barriga da mãe, já somos
humanos, nós nascemos humanos, sim, né? Então, porque senão nós caímos nesse problema, né? O que o homem é se ele não é humano, segundo diz aí o Sartre e o Cortella? Então a gente precisa dizer para o Cortella aquilo que ele disse lá em cima. Vejam, onde é que foi mesmo que eu encontrei? Aqui. É isso aqui, ó, que ele falou aqui, ó. Por nós produzido e no qual somos produzidos, né? A via de mão dupla, né? Foi o que eu coloquei aqui, é um trânsito entre homem e natureza, entre espírito e matéria, né? Pensamento e coisa, etc. É contraditório? É, porque pensamento, consciência, subjetividade é imaterial e objeto, coisa, matéria é material. Não há como você relacionar essas coisas se você pensar que a subjetividade é uma coisa imaterial, tal como Descartes pensava. A subjetividade não é uma coisa, né? Ela é um processo. Ela é o resultado do funcionamento do objeto cérebro. Assim como o software, ele não é uma coisa que acontece aí em relação com hardware. Ele é um processo que surge do funcionamento do hardware. Isso significa que a alma desaparece quando o cérebro morre? Sim. Assim como o Windows desliga, né? Aquilo que está na memória RAM apaga quando você desliga o computador. Há algum problema nisso? Eu, sinceramente, diria que não. E sim, o contrário. Problema haveria se o espírito, a subjetividade, a alma, a mente, a consciência, etc., a subjetividade, sobrevivesse à morte do corpo. Isso seria um problema. Aliás, isso tanto seria um problema que a discussão sobre essas coisas começa lá com os gregos antigos e vem até o Allan Kardec, depois da modernidade, já quebrar a cabeça com o negócio e falar que não tinha solução. E o Kardec vem falar do perispírito, que é algo meio material, meio imaterial, e que relacionaria essas coisas aí. Ele não resolve nada com isso, né? Na verdade. Os modernos começa lá com Descartes, termina lá com o Hume vira e cai no ceticismo. Não tem relação possível entre uma coisa material e uma coisa imaterial. Bom, e, no entanto, um hardware e um software estão aí, né? Se relacionando, assim como, né, o eu e o cérebro, o corpo, também, na medida em que eu não sou uma coisa. Eu sou o funcionamento da coisa. Eu sou resultado desse trabalho, né, que o corpo faz. Né? Não há mistério nenhum. Né? Vamos morrer? Bom, grande novidade. Né? Você queria o quê? Viver a eternidade no além? Vai ser uma merda. Tá? Porque não acontece nada lá. Nós já falamos disso uma vez, e depois a gente volta a falar. Nosso tempo está acabando, né, gente? Temos aí 4 minutinhos. Não dá para aproveitar muita coisa, o professor da CES já vai chamar. Vamos ficar por aqui, então. E chegamos onde, de fato, era preciso chegar. Respondemos com isso aí a questão inicial, né? Nós podemos agora fazer aí uma avaliaçãozinha tranquila semana que vem e bola para frente. Pessoal, agradeço muito a atenção, a presença de vocês. Vou aqui encerrar a gravação, ela vai ficar disponível aí em arquivos, caso vocês queiram ou precisem consultar, né?
E ficamos assim. Boa noite para vocês, uma boa aula e até segunda-feira. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu, Amos. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite, João.